Vamos lá. Olha só, hoje nós vamos aprender o seguinte. Hoje nós vamos mexer com equação e com função, beleza? Então, nós vamos ver equação do primeiro grau e função do primeiro grau. Equação do segundo grau e função do primeiro grau. A explicação... Ó, o microfone. A explicação, ela é bem extensa, então presta atenção, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Primeiro detalhe, presta atenção. Quando que eu tenho uma equação? Quando eu vou ter uma equação, pessoal? A equação, ela só vai aparecer quando a gente tiver uma letra e um sinal de igualdade nessa equação. Se eu não tiver nem a letra e tiver o sinal de igualdade, eu não tenho uma equação. E se for ao contrário, se eu tiver o sinal de igualdade e não tiver a letra, eu não tenho o sinal de equação. Beleza? Então, para que eu tenha uma equação, eu tenho que ter a letra e a igualdade. Não importa se é uma, duas, três, quatro, cinco letras, isso aí não importa. Para que eu tenha a equação, eu só preciso ter a letra e o sinal de igualdade. Tranquilo? Beleza, então olha só. Aqui nós temos uma equação. 2x mais 4 igual a 8. Aqui eu tenho uma equação. Aqui eu também tenho uma equação. Ó. X ao quadrado mais 8x falei que eu tô na aula. igual a 0. Eu também tenho uma equação. Beleza? Então, nós temos equação dessa forma. Oi? Olha o áudio de quem está gritando aí, tá ligado? Vamos lá. Então, eu tenho essas equações. Tranquilo? Beleza. Quando eu sei que é uma equação do primeiro grau e quando eu sei que é uma equação do segundo grau? Quem vai definir isso vai ser o meu x. O expoente do meu x vai definir se é do primeiro grau ou se é do segundo grau. Tudo bem até aí? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, uma equação do primeiro grau, e esse cara, uma equação do segundo grau. Para que eu resolva, nós temos duas formas diferentes de resolução. Aqui, eu preciso utilizar uma fórmula. E aqui, eu só preciso isolar o meu x. Eu já estou ensinando as duas de uma vez, porque quem passou na prova, quem conseguiu resolver aquela prova de matemática, sabe a equação. Beleza? Então, para mim, vocês já sabem a equação. Eu só vou mostrar isso para que vocês consigam resolver a prova, as questões, né, que eu fiz aqui, que eu elaborei, que eu peguei do Enem, na verdade. Então, presta atenção. Quando eu vou resolver equação de segundo grau, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a primeira. Depois você vem para o Bhaskara. Bhaskara é igual a mais ou menos o b, né? Desculpa. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Para que eu resolva uma equação do segundo grau, eu necessito dessa fórmula. Tudo bem? Então, para que eu resolva, eu necessito dessa fórmula aqui. Isso é obrigatório. Vocês têm outros caminhos a percorrer. Pode percorrer outro caminho que é mais rápido. Mas eu vou mostrar essa fórmula aqui. E para que eu resolva esse cara aqui, professor? Para que eu resolva ele, eu simplesmente tenho que isolar quem? O meu x. Alguma dúvida até o momento? Deixa eu só ver a sala de espera aqui, pessoal. Deixa eu admitir esse povo aqui. Vamos lá. Alguma dúvida? Beleza. Não. O meu objetivo não é chegar aqui. O meu objetivo não é mostrar isso aqui para vocês, que é muito tranquilo. Esse não é o meu objetivo hoje. O meu objetivo hoje é mostrar gráficos para vocês. Então, vamos lá. Uma equação do primeiro grau, ela também é uma função chamada função afim. Esse é o nome dessa função.
Já a equação do segundo grau, ela também é uma função chamada função quadrática. Agora vamos mexer com essas coisas separadamente. Anota isso aí, porque eu vou ter que apagar aqui. Vamos lá, vamos mexer com esses caras de forma separada agora. Vamos nessa. A aula vai estar gravada também, eu vou colocar ela lá, né? Então, deixa eu ver a sala aqui. Vamos lá, ó. Eu vou mexer primeiro com a função afim, tá? Então presta atenção. Ou a equação do primeiro grau, né? Então vamos lá. Vou fazer uma equaçãozinha aqui. 2x mais 4 igual a 8. E olha só, primeiro eu vou mostrar para vocês como que eu resolvo essa equação. Então a equação do primeiro grau ela é resolvida da seguinte forma. Olha só. Eu vou isolar o meu x. Para que eu possa isolar o meu x, eu tenho que tirar todo mundo de perto dele. Para que isso aconteça, eu tenho que utilizar as equações, as operações de forma inversa. Como assim, professor? Existem 6 tipos de operações na matemática. E todas elas têm um par de operações inversas. Como assim? Olha só. Radiciação é a operação inversa da potenciação. A potenciação é a operação inversa da radiciação. Multiplicação é a operação inversa da divisão. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. E, por fim, a adição é a operação inversa da subtração e a subtração é a operação inversa da adição. Beleza? Então, olha só. Quando nós falamos sobre isso aqui e queremos isolar o nosso x, nós vamos passar todo mundo para o outro lado da igualdade. E quando isso acontece, nós precisamos passar ele de forma que eu utilize a minha operação inversa. Quando eu passar esse 4, então, ele está positivo, ou seja, ele está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. E aí fica assim, ó. Lembrando que o nosso objetivo é isolar o x. Faço a operação e eu quero deixar o x sozinho. Então, eu preciso passar esse 2 para lá também. Passando esse 2, ele está multiplicando. Então, ele vai passar para lá com a operação inversa, que é dividindo. E aí fica isso aqui, ó. Onde eu encontro o 2 na resposta. Isso não é difícil. Não é complicado, tá? O complicado entra agora. Vamos lá. Olha só. O complicado vai entrar agora. Essa equação, ela é chamada de uma função afim. A função afim é o seguinte. Primeiro, vai estar dentro de um plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Eu tenho o eixo y e o eixo x. Tá? Esse eixo y é chamado ordenadas. Esse eixo x é chamado abscissa. E toda vez que eu tiver uma equação do primeiro grau, esses caras ele vai me resultar em um gráfico que obtém uma reta. Tá? Então, se eu tenho uma equação do primeiro grau, eu vou ter uma reta nesse gráfico. Eu tenho uma reta. Olha só. A reta ela pode ser de forma crescente ou decrescente. Quem vai definir isso, professor? O nosso x. Se o nosso x ele é positivo, a minha reta ela vai ser de forma crescente. Se o meu x ele é negativo, a minha reta ela vai ser decrescente. Como que é uma reta crescente? Como que é uma reta decrescente? É o seguinte, pessoal. O nosso x aqui são só valores positivos. E para a esquerda são valores negativos.
Se eu saio da esquerda e estou indo para a direita, eu estou crescendo, eu estou indo para o lado positivo. Ou seja, eu estou numa reta positiva. Se a minha reta tem esse formato, por exemplo, vou fazer o formato com a preta, tem esse formato, aí eu estou decrescendo. Essa reta preta ela está decrescendo. Por quê? Porque ela está saindo do negativo, está indo para o positivo, mas de uma forma decrescente em relação ao Y. Porque o Y também ela tem positivos e negativos. Ela está decrescendo. Crescendo, decrescendo. Até aqui tudo bem? Eu só estou mostrando as coisas para vocês. Agora que a gente vai começar. Posso ir? Esse negócio dessa sala, admite esse povo, está me deixando louco aqui. Mas vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Vamos nessa então. Suponhamos que eu te dou essa função aqui, ó. Pode falar. Então presta atenção. Eu te dou essa função e quero. Ó, perguntarei, sempre será apenas no primeiro quadrante a equação do primeiro grau? Não. Ela pode ser em qualquer quadrante, tá? Vai depender da equação. Beleza? Vamos ver essa equação aqui. Presta atenção. Eu quero montar o gráfico dessa função. Presta atenção, hein? Agora a gente vai montar o gráfico e vai aprender a ler esse gráfico. Então, olha só. Eu quero montar o gráfico dessa função. Professor, como que eu monto esse gráfico? Simples demais. Demais. Olha só. Tá vendo esse númerozinho que está sozinho? Tá vendo ele? Esse número é exatamente onde a minha reta vai cortar o eixo Y. Exatamente em cima do eixo Y é esse número aí. Quem é o eixo Y? É o que está na vertical aqui, certo? O ponto é menos 3. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Eu te pergunto o seguinte. Eu descobri um ponto. Eu te pergunto o seguinte. Por um ponto, passam-se quantas retas? É a pergunta que eu te faço. Infinitas retas. A gente aprende isso em geometria analítica. Exato, muito bem, Camila. Infinitas retas. E por 2 pontos, passam-se quantas retas? Um monte também, não? Porque elas estão se cruzando assim. Não. 2 pontos. Infinita ao Falando de dobro. 2 retas. 2 pontos. 2 pontos quaisquer passam quantas retas? Nada de infinito. Nada de infinito. Apenas uma. Você concorda comigo? Se esse gráfico aqui, ele é uma reta, eu só preciso descobrir 2 pontos aqui dentro para eu passar esse gráfico. Então, basta eu descobrir um outro ponto. Concorda? Agora, presta atenção aqui, ó. Esse f de x, ele pode ser chamado de y. O que você vai fazer para encontrar o segundo ponto? Você vai fazer o seguinte. Você vai escolher o valor para o x. Você vai escolher. Vai jogar aqui. E quando você jogar o valor para o x, você vai obter o valor de y. Assim, você vai encontrar o par ordenado para você jogar o ponto aqui dentro. Dessa forma, olha só. Eu escolho, vou escolher 2 para o x. Pá, joguei o x ali, então joguei 2. Quando a gente está num par ordenado, o x é o primeiro número. Então, ó, joguei o 2 para o x. Eu preciso encontrar o y agora, então. Quando eu jogo 2 para o x aqui, então, fica o seguinte, ó. 2 vezes 2 menos 3. No lugar do x, eu coloquei o 2. E aí, ó, 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. E esse 1 vem para cá, ó. Achei o ponto. 2 do x. 1, 2. 2 do x, está aqui. E 1 do y. 1. Ligando esses pontos, nós temos o segundo ponto. Aí, é só traçar a nossa reta.
Podemos ver que essa reta é crescente, ela realmente seria crescente, porque o meu x ele é positivo, e ela sai, então, de um ponto negativo e vai para um ponto positivo. Beleza? Essa é a reta, essa é a equação, a função do primeiro grau. Eu não entendi isso aí, não. Por que o x se torna 2? Eu o que escolhi? Você podia escolher qualquer número. Ah, Por exemplo, isso se aplica em qualquer equação? só do primeiro grau. Ah. Por exemplo, joga um número aí. Baixo, porque o desenho não é tão grande. 3. 4. Tá, deixa ela escolheu o 4. Então, você jogou o número 4. Quando eu fizer o par ordenado aqui, esse ponto que você escolheu, que é o 4, tem que dar em cima da reta. Lógico, a minha reta aqui não está tão perfeita, né, porque está meio assim, mas tem que dar em cima da reta. Olha só, ela escolheu o 4. Então, o primeiro ponto seu vai ser o 4, que é o x. Agora nós temos que fazer o cálculo para encontrar o y. Aí você joga o seu 4 que você escolheu aqui dentro. Aí fica assim, ó, 2 vezes 4 menos 3. Aí 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. Esse é seu ponto de y. E aí, ó, só jogar aqui dentro. Então, 1, 2, é o 4 no x, né? 3, 4. E o 5 no y. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ligar esses dois pontos. E quando eu ligar esses dois pontos, ele tem que bater em cima da minha reta. Então, você poderia escolher qualquer ponto que você quisesse, que quando você ligasse esses dois pontos, ia dar a reta que você queria. De qualquer forma. Entendeu? Entendi. Obrigada. Show de bola. Professor, como que eu aplico isso na prova do Enem? Como que isso é aplicado numa prova do Enem? Isso é aplicado da seguinte forma. Ele pode te dar o gráfico e falar para você, desse gráfico, tirar a função. Ou ele pode fazer o contrário, te dar a função, que nem a gente fez aqui, e dar a função, as alternativas seu gráfico. Como também não vai aparecer nenhum dos dois, vai aparecer só o enunciado, e ele pede para você, pelo enunciado, montar a função. Tem esses 3 tipos que ele pode cobrar na prova. Beleza? Aí vai ter as questões lá, vocês vão tentar responder, e na próxima aula eu vou corrigir alguma delas que estavam lá. Tá? Para a gente poder fazer um debate, algumas coisinhas aqui. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Não. Vamos para o segundo assunto, então? Deixa eu ver o tempo que dá aula, porque senão ela fecha sozinha. Não, dá tempo. Show de bola. Vamos lá. Vamos ver o segundo momento, então. O segundo momento é a equação do segundo grau. Uma função quadrada. Na função do primeiro grau, nós vimos que o áudio do aluno. Eu não consigo ver quem, mas o áudio está ligado. Pode pegar. Pessoal, o Aí áudio... tá no vermelho. É baixo. Eu tô aprendendo a mexer com isso aqui ainda, gente. Como é que faz isso? Eu não sei desligar o áudio de todo mundo, não. Ô, Maria Jocélia, desliga teu áudio aí. Opa, o áudio tá ligado. Não, não foi não.
Tá, eu não consigo. Eu vou aprender a mexer com isso aqui depois, tá? Ela desligou. Vamos lá. Voltando então, ó, a gente viu que a função do primeiro grau só pode ser uma reta, certo? Então, ou vai ser uma reta assim, ou vai ser uma reta assim. Uma ou outra. Agora, presta atenção. Na função do segundo grau, nós não vamos ter reta. Nós vamos ter uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é isso aqui, ó. Ou essa parábola ela vai ser assim, ou essa parábola ela vai ser assim. Beleza? Ou seja, nós vamos ter uma concavidade, uma parábola com concavidade. Professor, o que é isso? Como que a gente vai chegar nessa parábola? O que vai ter nessa parábola? Pessoal, vamos lá. Vou mostrar tudinho para vocês agora. Suponhamos que nós estamos com essa função. Eu peguei uma equação aqui, só para dar certo, né? X ao quadrado menos 3x mais 2. Então, peguei essa funçãozinha ali. Então, função de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Vocês sabem que dentro disso aqui nós temos os coeficientes, certo? Que é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Certo? Tá. Para que eu resolva uma equação de segundo grau, eu necessito saber quem é quem aqui. Quem é A, quem é B e quem é C. Olha só, o A, ele sempre vai estar junto com o x ao quadrado. O x ao quadrado, ele vai estar lá dentro assim, ó. Esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o A. Lembrando que você não vai pegar o x ao quadrado, você vai pegar quem está do lado dele. Professor, mas não tem ninguém do lado dele. Então tem o número 1. Então podemos dizer que o A é 1. O B, o x vai indicar, só o x, não tem quadrado. O x vai estar indicando também. Esse cara que está aqui é o B. É o B. Você não pega o x, só pega o 3. No caso, menos 3. E o cara que está lá sozinho, não tem ninguém para indicar ele, ele vai estar lá pulando. Oh, eu sou o C, eu sou o C. Então ele está sozinho, ele vai ser o C. Esse é o primeiro passo para que eu consiga resolver uma equação do primeiro grau ou uma função do primeiro grau. Ou do segundo grau, desculpa. É o primeiro passo de tudo. Beleza? Aí vamos lá. Eu falei para vocês no começo da explicação que a função do segundo grau ela vai ser uma parábola. Pessoal, uma parábola. E eu tenho dois tipos dessa parábola. Assim como eu tinha na reta, eu tinha uma reta crescente e uma reta decrescente. Quem definia mesmo? O sinal de x. Nesse caso, quem vai definir se a parábola é concavidade para cima ou concavidade para baixo, vai ser o valor de A. Se o meu A ele for positivo, concavidade para cima. Então, positivo. Se o meu A ele for negativo, concavidade para baixo. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, olha só. Se o meu A é positivo, significa que houve alguma coisa boa, positivo. Então, eu estou feliz, estou sorrindo. Ó, sorrisinho, concavidade para cima. Se acontecer alguma coisa negativa, significa que eu estou triste. Então, estou triste. Ó, concavidade para baixo. Beleza? Então, se é positivo, concavidade para cima. Se é negativo, concavidade para baixo. Observe que essas parábolas, elas têm dois pontos. Dois pontos não, um ponto que é muito importante. Que se ela for para cima, eu tenho esse ponto aqui, que é o meu ponto mínimo. E se ela for para baixo, eu tenho esse ponto aqui, que é o meu ponto máximo. Ponto mínimo, ponto máximo. Esses pontos são o nosso x do vértice e y do vértice. Professor, como que eu calculo o x do vértice? Como que é calculado? Pessoal, é calculado da seguinte forma. Essa é a formulazinha, anota aí. Menos B sobre 2 vezes o A. Opa, mas eu já sei quem é o valor de B e eu já sei quem é o valor de A. Então fica fácil.
Só jogar lá. E como que eu calculo o y do vértice, professor? Y do vértice é calculado assim, ó. Menos delta sobre 4 vezes o A. O A eu já tenho. Eu já sei que é A. Mas e o delta, professor? O delta é encontrado naquela fórmula que eu falei antes. Tá bom? Então aqui eu só mostrei para vocês o que é uma função do segundo grau. Vamos criar uma que a gente criou na função do primeiro? Bora lá? Vou deixar as fórmulas do lado e a gente cria uma ali. Então, vou recopiar as fórmulas ali, tá? Vou deixar meu valor de A, B e C aqui também. Então, fica o seguinte, ó. Nós vamos precisar utilizar delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Vamos precisar utilizar o Bhaskara, que é menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Vamos precisar utilizar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Vamos precisar utilizar o y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes o a. Anota essas fórmulas, que é importante. Enquanto vocês anotam, só para descontrair um pouco, olha como que eu decoro essas fórmulas aqui, ó. Já vai escutar aquela... Eu sou meio que... Não canto, mas eu tento, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Eu não canto não, mas eu tento. Olha só. Já escutaram aquela musiquinha do Michel Teló assim? Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Decora ela assim, ó. Delta é igual B ao quadrado, menos 4AC. Mas tenho ainda que saber que o x é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, decorei isso. Aí esse daqui não tem música, não. Show, né? Toda vez que eu falar de gráfico, pessoal, eu estou me referindo a um plano cartesiano, tá? Então, é dentro do plano cartesiano. Você está cagando de rir aí, né? Mas é dentro do plano cartesiano, tá? Então, presta atenção. Vamos lá. Quando eu resolver a minha equação do segundo grau, eu desenvolver ela, né, x ao quadrado, vou jogar esses valores dentro da minha equação, dentro da minha função aqui, eu vou obter dois valores, que é o x1 e o x2. Presta atenção. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Presta atenção. Dois valores, x1 e x2. O x1 e o x2, eles definem dois pontos em cima do meu eixo x. Beleza? Detalhe, ó, x1 e o x2, que é encontrado resolvendo a equação do segundo grau, encontrado resolvendo delta e Bhaskara, eu obtenho dois pontos no meu eixo x, que está na horizontal. Beleza, professor? Sabendo que o meu delta, ou o meu A, ele é positivo, eu sei que a minha concavidade, então, ela é para cima. Agora, pessoal, o que acontece? Eu já tenho tudo. E um outro detalhe é o seguinte, pessoal. Lembra do cara que está sozinho? Lembra dele? Que também tem na equação lá do primeiro grau? Lembra desse cara que fica sozinho? Ele também faz um papel importante aqui. É exatamente aonde a minha parábola vai passar em cima do eixo Y. Presta atenção. Agora, eu só preciso definir até onde essa concavidade ela vai. Quem define isso, professor? X do vértice e Y do vértice. Esse cara define até onde a minha concavidade vai. Então, X do vértice e Y do vértice vai ser um ponto só. Ele vai ser apenas um ponto, que vai definir até onde a minha concavidade vai. O mínimo dela ou o máximo dela. Quando eu encontro o x do vértice, significa que eu encontrei o ponto que estará em x. Quando eu encontro o y do vértice, significa que eu encontrei o ponto que está no y. E aí, eu ligando esses dois pontos, eu encontro um ponto só. E aí, ó, eu ligo todos os pontos que eu encontrei. Lógico, não vai ficar bonito aqui. Ó, eu ligo eles.
E aí eu tenho a minha parábola, beleza? Só lembrando, eu não resolvi nada aqui, tá? Eu não resolvi. Eu só mostrei para vocês quem faz qual papel. Então, só recapitulando. Eu tenho uma função do segundo grau. Eu resolvi delta e Bhaskara, eu vou encontrar x1 e x2. Encontrei x1 e x2, é quem vai estar em cima do eixo x, x1 e x2, 2 pontos. Beleza. Desenvolvi. Professor, Oi. o meu ponto C vai ser aonde começa a minha parábola? Não, ela pode começar, ela é infinita. Ah, sim. É aonde passa em cima do eixo y. Então, Entendi. por exemplo, se eu não tenho C, significa que ela não encosta em y. Entendeu? Entendi, obrigada. Aí, olha só. Então, o detalhe é esse. Eu resolvi ela com delta e Bhaskara e encontrei 2 pontos. O meu ponto A é positivo, eu sei que ela é para cima. Beleza, com cavidade para cima. Resolvi x do vértice, y do vértice, eu sei até onde ela vai. E aí eu só olho o ponto que está sozinho e eu sei aonde ela vai passar em y. Ou se ela vai ou se ela não vai encostar em y. Beleza? Basicamente isso. Eu queria montar essa equação com vocês, mas não vai dar tempo. Acho que não vai ter tempo de montar essa equação, porque a aula ela fecha sozinha quando dá os 40 minutos, que eu fiquei sabendo, né? Mas é basicamente isso aqui. Tudo bem? Agora, olha só. O que é que vocês mais vão utilizar aí na minha atividade que eu montei para vocês? Vocês vão utilizar esse cara. Y do vértice. Quando que eu utilizo o Y do vértice, pessoal? Quando ele falar assim, o gráfico está fazendo uma curva, por exemplo, o coronavírus está fazendo a curva, né? Por exemplo, aqui no Lusiane, a curva está lá em cima. Ele não terminou de fazer a curva para poder descer. Isso é uma função de segundo grau. Ele está fazendo uma parábola. Aí, quando eu quiser calcular assim, qual é o ponto máximo dessa curva? Você só vai calcular o Y do vértice. Qual é o ponto mínimo dessa curva? Y do vértice. Agora, se você perguntar qual é o ponto máximo dessa curva, falou ponto, eu preciso calcular os dois. X do vértice e Y do vértice. Beleza? Essa é a minha aula de hoje. Eu quero que vocês respondam lá na atividade. Na próxima aula nossa, eu vou vir corrigindo aquela atividade. É claro que eu vou fazer uma outra com o mesmo conteúdo. Vou fazer mais atividades para vocês resolverem mais. Antes de eu ir embora, eu quero o seguinte de vocês. Eu quero o seguinte. Vocês vão me falar quais são as questões mais difíceis que vocês encontraram lá no grupo. Quando vocês forem responder, você fala assim, professor, faz a questão tal na próxima aula, faz a questão tal. Me manda no meu privado que é melhor. Tá? Porque eu não vou resolver todas. Então, eu seleciono as que vocês acharam mais difícil. Alguém falou professor aí? Pode falar. Não? Professor, Pode falar. você podia falar como encontrar a função do gráfico? Tipo, a gente tem um gráfico e aí quer encontrar a equação do gráfico. Tá vendo esses pontos que eu falei para você? Exatamente esses pontos te dão a função de volta. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui que é o x do vértice e o y do vértice. Certo? Esse ponto. Aí você está vendo que ele está mirado lá no 3. Ou seja, você sabe que o seu x do vértice é 3. Você vai pegar esse 3 e vai jogar aqui. Jogou o seu 3 aqui, você já tem os valores, você vai encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Encontrou quem é A, quem é B e quem é C, você monta a sua função de volta. Essa parte de voltar é mais complicada do que a parte de ir. Aí eu te falo o seguinte, a gente está estudando para a prova do Enem. Na prova do Enem é o seguinte, ele vai fazer isso com você sim. Ele vai te dar a função e vai pedir para você tirar. Mas o máximo que ele pede para você tirar da função é o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, você não precisa se preocupar em voltar para a equação. Essa não é a nossa preocupação. A preocupação é eu ter o gráfico, ele já vai te dar o gráfico, mas ele pede para você encontrar o ponto máximo e o ponto mínimo. Pelo que eu já percebi das provas do Enem. Mas eu posso mostrar isso na próxima aula também.
é porque eu já extrapolei meu tempo. Mas eu posso mostrar isso. Vocês gostaram da aula de hoje? Eu acho que eu escolhi muito conteúdo para pouco tempo, né? Eu gostei. Mas tá bom. bom. Tá bom. É porque, assim, o meu ver é que vocês já sabem bastante coisa. Então, eu só vou pegar isso que vocês sabem e juntar para a prova do Enem, tá? Aí, vamos lá, então. Vocês vão fazer isso para mim, né? Vocês me mandam a prova ou a questão que vocês querem que eu resolva na próxima aula. São 10 questões que eu fiz. Eu acho que eu consigo resolver mais ou menos umas 5 na próxima aula. Beleza? André, você tem canal no YouTube também? Tem. Matematicando novo. Vocês Professor, já viram? professor, Fala. dá tempo de uma perguntinha ainda? Pode fazer. Só uma questão mais básica. Se eu derivar o ponto, eu sei que é outro estilo, para mim achar o x, o máximo, né? O máximo de x que seria bem mais rápido. Teria uma maneira assim também para me achar y? Tá vendo que eu sei que vocês são inteligentes? Tem. Você pode utilizar isso sim. Você quer derivar a função? Isso. Que se eu derivar aí 2x igual a 3, dá 3 sobre 2, né? Já mataria x. E y? Pode. Você queria saber se pode ou você quer que eu mostre? Só queria saber. É só o y que tem um pouco mais de dificuldade. Não, aí você só consegue fazer isso com o x. Você não consegue fazer com o y, não. Só o x, né? Só com o x. Não, perfeito. Certíssimo. Tá. Obrigado. O y, para você encontrar o y, você simplesmente vai olhar aqui, ó, a função aqui, você vai jogar o y lá. Isso não tem como você fazer esse processo da derivada com o y, não. Ok, certíssimo. Obrigado. Dá uma olhada na questão, se eu não me engano, é a questão 10 que eu coloquei lá. Aquela lá vai te responder essa questão. Se você conseguir resolver ela, eu acho que você pega a ideia que eu te falei. Então é isso, galera. Abraço, beijo e até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite.